E aí, galerinha, tudo beleza? Professor Valmir Soares Júnior chegando. E é o seguinte, vamos para mais uma aula de atualização do nosso curso Dominando o Exame de Suficiência. A gente já está na aula de atualização 25 e hoje eu vou trazer algumas informações sobre um conteúdo que, assim, a gente acaba esses conteúdos, eles não foram abordados aqui no curso ainda. Ah, professor, mas aí tem conteúdo que o senhor nunca abordou? Tem. Galera, o curso tem pouco mais de 100 aulas, agora vamos para 125 aulas. Então é claro que alguns conteúdos nunca foram abordados. É claro que alguns conteúdos eu não trato no curso, pelo simples motivo que são conteúdos que quase nunca ou pouco caem e, consequentemente, eu não considero relevante que vocês percam tempo de preparação, que vocês se desgastem estudando para um conteúdo que eventualmente nunca cai e quando cai, cai uma questão. Mas a pedido de vocês, quando eu fiz a enquete sobre as atualizações, os conteúdos que vocês entendem relevante para a gente fazer um bloco de atualizações, eu resolvi colocar ações e debêntures. Porque teve uma questão no último exame que gerou um pouquinho de confusão sobre o que seriam ações e o pagamento de dividendos a essas ações e as operações com debêntures, o que seriam debêntures, né? Debêntures tem aquela parte lá no finalzinho da DRE, que é o DAP, debêntures, parte de empregado, administração e outras participações. Então, assim, eu trouxe hoje alguns comentários sobre ações e debêntures, tentando, claro, fazer um paralelo entre elas. Espero que vocês aproveitem. Então, vamos lá. Primeiramente, sobre ações. Ações são a menor fração do capital de uma empresa constituída como sociedade anônima, segundo a Lei 6.404. Eu posicionar o microfone só um pouquinho mais para cima aqui, que aí a qualidade do som fica consideravelmente melhor. Ações são a menor fração de capital de uma empresa constituída como sociedade anônima, também chamadas de instrumentos patrimoniais. Lembrando, o capital de uma empresa é a parte que corresponde aos sócios. Aos sócios. Então, uma ação, é a menor fatia, a menor fração desse capital. Não podemos confundir com cotas de capital, porque cotas de capital são a menor fração do capital de uma empresa limitada. Então, não confunda. Ações são as menores frações do capital. Cotas de capital são as menores frações de capital também. E, professor, qual é a diferença, então? As ações são as menores frações de capital de sociedades anônimas, ou seja, de SAs. Não confundir com as limitadas. Não confundir com as limitadas. Na SA são ações, na limitada são cotas de capital. Uma pessoa física ou jurídica pode ter tanto ações como cotas em sua carteira de investimentos. O investimento mais comum são em ações de empresas de capital aberto, porque se tratam de ações de empresas conhecidas e negociadas na bolsa de valores. Por isso, tem alta liquidez. O que se considera alta liquidez? Elas podem ser rapidamente convertidas em dinheiro. As chamadas posições acionárias. Os investidores compram e vendem ações com grande velocidade. Quando se trata de capital aberto, porque a bolsa de valores, que é um local físico ou virtual em que se comercializam essas ações, esses títulos, essas menores frações do capital de uma empresa, de uma sociedade anônima. De maneira muito rápida, alta liquidez. Para qualquer investimento, a liquidez, que é a capacidade de transformação em dinheiro, é um fator importante. Para a galera que opera em mercado de ações, que gosta de estudar sobre trade, sobre investimentos e bolsa de valores, tem um pouco de familiaridade quando a gente vai falar sobre ações. Peraí, bati aqui. Uma observação é que as ações, elas têm o relacionamento das ações no patrimônio líquido, é que as ações estão na parte de reservas de capital. Como? Como ágil na emissão de ações. Ágil na emissão de ações. O que é ágil na emissão de ações?
ágio na emissão de ações é o ganho financeiro na venda de ações. Professor, como assim? Digamos que a ação da empresa vale R$ 1 e você vende por R$ 2,50. Então, qual foi o ágio na emissão dessa ação? R$ 1,50. É o que você ganhou para além do valor da ação. Sempre que você comercializa, transaciona uma ação por um valor maior do que a própria ação possui em registro, essa diferença, esse ganho que você teve, se converte numa reserva de capital. Professor, e é fácil lembrar que a reserva de capital? É claro que é fácil. Eu estou falando em ágio na emissão de ações, e ações são pedaços do capital, então fica fácil de lembrar que ágio na emissão de ações é um dinheiro a mais que você ganhou vendendo um pedaço de capital. E esse dinheiro a mais fica numa conta de reserva de capital. Continuando, e para falar sobre tipos de ações, existem dois tipos de ações mais comuns e mais famosas. Dois tipos de ações que eu acho que vocês devem conhecer. As ações ordinárias, que são aquelas que concedem aos seus titulares participação nos dividendos, atenção para dividendos, e direito de voto nas assembleias. Então, as ações ordinárias não vá pelo sentido do compadre Washington. A ordinária aqui é de ser comum. Comum. Ordinário, o sinônimo de ordinário é algo comum. Então, ações ordinárias são ações comuns. E uma ação comum, uma ação normal, digamos assim, é aquela que paga dividendo e dá direito a voto. Afinal, eu estou comprando um pedaço do capital. Eu tenho direito a voto e eu tenho direito a dividendos, que é o pagamento que é feito aos titulares dos títulos de crédito das ações por conta da repartição do lucro auferido no período. Mas, professor, tem outro tipo de ação, então? Tem a ação que não paga dividendo e que não dá direito a voto? Não é bem assim. Porque as ações preferenciais, que são outro tipo de ação, são ações que dão aos seus donos, prioridade na distribuição de dividendo fixo ou mínimo ou reembolso no capital. Ou seja, as ações preferenciais são aquelas que pagam primeiro. Como assim, professor? Porque pode acontecer do lucro não ser realizado. O lucro da empresa naquele exercício não ser realizado porque ele está consolidado em operações futuras. Então, se isso acontecer, as ações preferenciais são aquelas que primeiro recebem o seu dividendo fixo ou mínimo e no reembolso do capital. Mas, vamos lá para algumas informações. Esse tipo de ação não pode ultrapassar 50% do número total, porque elas não dão direito a voto. Imagina, se mais da metade das ações forem ações preferenciais, ou seja, que não dão direito a voto, significaria dizer que mais da metade dos sócios não poderiam votar. Então, a maioria seria de não votantes, e isso não pode acontecer. A maioria dos titulares das ações tem que ser votantes, para que se consolide, para que exista uma maioria consolidada. Não é possível que as ações preferenciais ultrapassem 50%, porque como a ação preferencial não dá direito a voto, seria o mesmo que dizer que mais de 50% dos sócios ou mais de 50% das ações, dos pedaços de capital, estão em mãos de pessoas que não têm poder de voto na entidade. Então, ações ordinárias têm que ser mais de 50% e ações preferenciais têm que ser menos de 50%. A não ser que a empresa já esteja há 3 anos sem distribuir dividendos. Aí aqui são poréns e poréns que tem na norma, mas via de regra, ação ordinária mais de 50%, ação preferencial menos de 50%. Porque
se a empresa já está há 3 anos sem receber dividendo, peraí. Então, quem tem ações preferenciais, cujo único benefício é receber dividendos, a empresa está há 3 anos sem pagar dividendos, se concede a esses proprietários de ações o direito a voto. Tipo, como você não recebe dividendo, pelo menos vota aí. Só que isso não costuma acontecer. E de acordo com o artigo 20 da Lei 6.404, alterada pela Lei 8.021 de 90, não existem mais ações ao portador ou nominativas endossáveis. Todas as ações agora são nominativas. Ou seja, porque antes tratava-se a ação como se fosse um cheque. Sabe quando o cheque vem nominal a alguém e esse alguém assina atrás para transformar esse cheque num cheque ao portador? Ou seja, qualquer pessoa pode ser o proprietário desse cheque desde que esteja na posse dele. Isso é regra de título de crédito para cheque. Cheque ordem de pagamento à vista. Cheque pode ser em branco, pode ser nominal ou pode ser ao portador. Cheque em branco não tem destinatário. Cheque nominal está com o nome de alguém lá. Só ele pode sacar. Só que se ele assina atrás, se esse beneficiário assina atrás, ele transforma o cheque de nominal em cheque ao portador. Isso acontecia nas ações, mas hoje não pode mais. E eu estou falando disso porque, olha a lei é de 90. Não havia internet. Quando se fala em ações, estamos falando em pedaços de papel que representam os títulos de crédito. Lembram, não sei se vocês assistiram um filme, e se não tiver assistido, eu recomendo aqui para o final de semana. Se você tiver com tempo para assistir, que você tem que estar estudando. Mas tem um filme muito bom chamado Lobo de Wall Street, que é um filme com Leonardo DiCaprio, filme no qual eu acho que ele deveria ter ganhado o Oscar, e a academia não quis dar o Oscar, não sei porquê. Mas talvez por conta da grande quantidade de cenas de nudez e de sexo que tem no filme. E de uso de drogas também. Mas, fora isso, a atuação dele foi muito boa. Então assista, se você não se ofende com isso, assista o Lobo de Wall Street, que é muito bom. Vamos lá, e agora sobre debêntures. Já fizemos comentários sobre ações, vamos fazer comentários sobre debêntures. Olha só, as debêntures são títulos da dívida. Então, olha a primeira grande diferença. Ações são partes do capital. Debêntures são títulos de dívida. Títulos de dívida. Emitidos no Brasil somente por sociedades anônimas. Essa é a semelhança entre ações e debêntures. SAs têm ações e SAs têm debêntures. Ações, pedaços do capital que dão direito a recebimento de dividendos e direito a voto, às vezes. Quando é ordinária, quando é preferencial, não dá direito a voto. Mas debêntures são títulos de dívida. Ou seja, então por que uma empresa está lá de boa e ela emite um título de dívida? Sabe por quê? Porque elas são emitidas pelas empresas quando elas desejam captar recurso diretamente dos investidores, pessoas físicas ou jurídicas. Então não seria o caso de emitir ações? Só que quando você emite ações, você dá um pedaço da empresa a esse titular da ação. Você dá um pedaço do seu capital a esse terceiro, que a partir de agora vai ter direito a dividendos e ou direito a votos. No caso da debênture, não. Na debênture, você lança um título de crédito, pega o dinheiro com o mercado, paga o dinheiro no vencimento e acabou. Aquele investidor do qual você captou o recurso, ele não tem parte do seu capital. Ele não passa a ser parte da empresa. Ele não passa a compor o patrimônio da entidade. Então, se você... vou emitir ações. É porque eu quero receber dinheiro sem a perspectiva de devolver. Digamos assim. Porque na hora que eu emito ações, eu vendo, recebo dinheiro, mas a ação basicamente ela fica, ela roda o mercado e eu vou eternamente pagar direitos, pagar dividendos a esse titular da ação. Na debênture não. Eu emito um título de dívida, pego o dinheiro, pago o dinheiro, acabou. Então outra grande diferença de ações para debêntures. Nas ações, a captação de recurso
ela independe de retorno e devolução. Já na debênture, quando você capta o recurso, você precisa pagar a esse fornecedor no vencimento. Os investidores têm seus recursos aplicados em instituições financeiras. Uma empresa, quando lança debêntures, paga uma taxa de juros maior que as taxas pagas pelas instituições financeiras. Ou seja, como é que a debênture pode ser atraente? Como é que a debênture pode ser atrativa? Porque o investidor está lá, ele está com dinheiro parado num CDB, numa renda fixa ou num fundo de investimento imobiliário que paga juros de 6 a 9, às vezes 11% ao ano. E a debênture geralmente oferece rendimentos maiores que isso, de 15 a 20% ao ano. Ah, mas por que então a empresa não vai na entidade financeira e faz uma dívida lá? Porque geralmente essas operações são muito burocráticas e as taxas de juros são praticamente as mesmas. Então é melhor a empresa captar recurso direto com o investidor. Empresas, sociedades anônimas, captam recurso direto com o investidor através de debênture, sem repartir o seu capital. Quando a empresa quer captar recursos repartindo o seu capital, ela emite ações. Quando ela emite debêntures, ela pega o dinheiro, mas tem a obrigação de pagar no vencimento. Quando ela emite ações, ela recebe o dinheiro e não tem a obrigação de devolver. Ela tem sim a obrigação de pagar dividendos e, às vezes, conceder direito a voto. Desta forma, os investidores substituem as aplicações em poupança, CDB ou outras aplicações e adquirem as debêntures, que têm um rendimento e quase sempre uma rentabilidade melhor. Vamos a duas observações. A primeira é que as debêntures representam dívidas contraídas. Lembra que as ações representam a menor fração do capital. A debênture não. A debênture representa uma dívida contraída pela sociedade. Já a debênture... lembra que eu falei que as ações, as operações de ações que geram ganho para a empresa vão direto para uma reserva de capital, chamado ágio na emissão de ações? As debêntures também geram uma reserva, só que é reserva de lucros. Que reserva de lucros é essa? É o prêmio na emissão de debêntures. Então, se a empresa apura, ganha alguma coisa na emissão de debêntures, isso vira uma reserva de lucro. E essa reserva de lucro, ela é lançada lá no patrimônio líquido. Então, outra diferença considerável. Ações têm relação com as reservas de capital. Debêntures têm relação com as reservas de lucro. É outra coisa que elas têm de diametralmente opostas. Ações, o ganho na emissão de ações vira reserva de capital e o ganho na emissão de debêntures vira reserva de lucros. Sobre aplicações em debêntures, eu falei a gente está falando muito aqui que ações de debêntures são modalidades de investimento, digamos assim. É o que aproxima as duas. Nós estamos aproveitando aqui para colocar todas as diferenças que existem entre elas. Uma debênture é um título de dívida para a empresa emissora e uma aplicação para quem adquire. É claro, se eu adquiro debênture de alguém, é porque eu fiz um investimento. Mas se eu sou a empresa e emito uma debênture, para mim a debênture é uma dívida. É uma aplicação bastante interessante porque oferece juros, participação nos lucros e ainda pode permitir a conversão em ações da empresa. Muito atenção para isso daqui. Isso aqui é uma regrinha de debêntures muito interessante. É o momento em que a debênture quase encosta nas ações. O que significa isso? Às vezes, a empresa emite debêntures, porque ela quer pegar o dinheiro e promete pagar numa data futura. Mas no dia de pagar o debenturista, a empresa pode não ter dinheiro. A empresa, eita porra, fudeu, não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou pagar esses caceta agora se eu tô liso? Já sei. Vou pagar com ações. Então, as dívidas da empresa com as debêntures podem ser pagas com ações.
Por isso que se fala que uma debênture pode ser convertida em ação. Mas muita atenção, eu só posso converter o valor principal. Eu tenho que pagar os juros. Os juros da operação com debêntures eu tenho que pagar, mas o valor principal eu posso converter em ações. Por exemplo, lancei 5 milhões em debêntures. Chegou o dia de resgatar as debêntures. Eu tenho que pagar os 5 milhões mais 1 milhão de juros. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. Então o que é que eu faço? Eu ofereço para o debenturista converter os 5 milhões de debênture que ele comprou em ações, mais o 1 milhão de juros eu preciso pagar. Porque a debênture pode converter em ação. Os juros, não. Eu pago os juros e converto o resto. Beleza? Detalhe, ó, um aplicador registra a debênture com aplicação de longo prazo no seu ativo não circulante no subgrupo realizável a longo prazo. Até porque debênture geralmente tem 3, 4, 6, 10 anos para vencimento. E um emissor de debênture registra no seu passivo não circulante, por ser uma dívida de longo prazo. Mais um pouquinho sobre debêntures. São títulos emitidos por sociedades anônimas para captar recursos a longo prazo, mais de 360 dias. Essa definição ela é do livro do Eugênio Montoto, mas é assim, eu obviamente não concordo, né? Então, longo prazo eu digo assim, como é que eu falo longo prazo? Vocês que me conhecem há mais tempo aí. Para mim, como é que eu falo longo prazo? Longo prazo é 360 dias? Longo prazo é para daqui um ano? Não. Longo prazo é algo que é para depois do final do exercício seguinte. Após o final do exercício seguinte. Isso é longo prazo. Dessa forma, são dívidas contraídas por uma empresa perante investidores que emprestam recursos nas condições estabelecidas quando do lançamento das debêntures. Mais algumas características. O prazo de vencimento é maior do que 360 dias, né? Lembrando que aqui eu estou falando porque 30 dias é o ano comercial. Os juros podem ser fixos, variáveis ou mistos, tudo depende de como a debênture é lançada. A participação nos lucros é possível pagar a participação nos lucros por conta na debênture, mas aí tem que estar estabelecido. Pode ser convertido em ação, dependendo se a emissão da debênture permite isso. E garantia possui, inclusive, garantia com pagamento de ativos. Se você não pagar a debênture, você pode primeiro converter em ações ou pagar de outra forma, convertendo ativos e entregando outros bens para os debenturistas. Então vamos lá que eu trouxe 3 questõezinhas bacanas. Essa primeira é só teórica, então preste atenção na leitura aqui. Com base na Lei 6.404, vamos lá. 1. Na companhia... na o quê? Na companhia com ações sem valor nominal, o estatuto pode criar uma ou mais classes de ações preferenciais com um valor nominal. Aí você, puta que pariu, professor, na sua explicação você não falou nada disso. Na companhia com valor, na companhia com ações sem valor nominal, o estatuto pode criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Professor, não faça a puta ideia. Que é uma interrogaçãozinha. O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Isso aqui está certo. Não tem essa de ações. Não tem essa de ações, mesmo preferenciais, ordinárias, não tem essa de ações com valor diferente, não. Ações são a menor parcela do capital e elas são iguais, têm o mesmo valor. Então, o 2, pela explicação que a gente viu, certamente está correta. Então, a letra A fala apenas a 4 e 5. Não pode, porque a 2 está certa. Apenas a 1. Não pode, porque a 2 está certa. 2, 3 e 4 ou todas agora? Eu já vi que a 2 está certa. 3 e 4 tem que estar certa. Porque, como agora só pode ser letra C e letra D, aqui dizer todas é dizer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
e aqui é só 2, 3 e 4. Então vamos ver qual delas... Ah, e 5, né? Qual delas está correto? Automaticamente 2, 3 e 4 estão porque eles aparecem nos dois. Vamos ver a 3. O valor nominal das ações da companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários. Não falei isso, mas parece certo. Eu sei que está certo por conta da Constituição, de como ficou aqui as alternativas, mas é o tipo de questão que não me parece correto desobedecer à Comissão de Valores Mobiliários. Então a 3 está certa. 4. O estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão ou não um valor nominal. Aqui, beleza, aqui está certinho. O 4 está certinho. Vamos agora julgar aquela que pode fazer a diferença, já que eu não sei se o 1 está certo ou não. 5. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados no caso de modificação do valor do capital social ou da sua expressão monetária, do desdobramento ou grupamento de ações ou de cancelamento das ações autorizadas por lei. Também não faço a puta ideia. Meteu uma interrogação aqui. Então como é que a gente fica, professor? Ficamos entre a letra C e a letra D. A dúvida é saber se a 1 e a 5 estão corretas. Se a gente conseguisse eliminar uma dessas duas, já marcava a letra C. Se a gente não conseguir eliminar, se a gente não conseguir um argumento forte de que isso está errado, lembra, eu sempre falo, questão com lista, assim, com um monte de item, geralmente está tudo certo. Está tudo certo. A menos que um ponto ou outro tenha sido alterado e acaba às vezes ficando perceptível. Aqui está parecendo que pegaram da lei e saíram copiando as linhas que estavam próximas umas das outras a um ponto qualquer da lei 6.404, o que torna essa questão possivelmente correta. Mas a gente tem o seguinte agora, se você fosse chutar, ia chutar entre a letra C e letra D. Mas como aqui a gente não tem chute, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Vamos aqui, ó. Vamos julgar as assertivas. A 1, na companhia com com ações sem valor nominal, o estatuto poderá criar uma ou mais ações dessas classes preferenciais com valor nominal. Tá certa. Tá lá no artigo 11 da lei 6.404, parágrafo 1º. A outra, o valor nominal será o mesmo. Já vimos que tá certo, ó. Artigo 11, parágrafo 2º. Tá dizendo que é uma lista? O valor nominal, a gente já viu que a 3 está certa também, e é o parágrafo 3º do artigo 11. Questão 4. Opa, questão 4 é o caput. É o caput do artigo... Caput é aquela parte inicial. É a parte que tem o 4. Caput em latim significa cabeçalho. Então é o cabeçalho do artigo 11. E a gente agora a 5 tem que estar certa também, porque se a 1 tá, a 5 tem que estar, o gabarito tem que ser letra D, para dizer que tudo está certo. Vamos ler o 5. O número e o valor nominal das ações pode ser alterado, tá? Que a gente já leu, ó, tá certa, de acordo com o artigo 12. Então tudo pertinho, ó. 11, 1, 11, 2, 11, 3, caput do 11 e artigo 12. Tudo pertinho um do outro. É isso aí. Vamos aqui. Opa, mais uma questão. Eita, essa questão tem conta. Vamos lá que essa questão agora tem cálculo. Vou pegar aqui meu material para na hora que eu passar a tela, eu não perder os valores de vista. Vamos lá. As contas do patrimônio líquido da empresa Margarida S.A., olha, S.A., pode ter ações e pode ter debêntures, apresentavam em 31 de dezembro de 2020 os seguintes saldos. Capital social, 1 milhão. Ações de tesouraria, que é ações que foram emitidas e compradas pela própria empresa, com saldo, é uma conta redutora do patrimônio líquido de 400 mil. Reserva de lucro, 300 mil, dando um total de 900 mil. O valor registrado na conta ações de tesouraria corresponde a 400 mil ações. Então, eu tenho 400 mil ações que valem 400 mil reais. Ou seja, essas ações que estão aqui valem R$1 cada. R$1 por ação.
No ano de 2021, a empresa recolocou essas ações no mercado, ou seja, vendeu pelo valor unitário. Eita, espertão, aí ó, a ação valia R$ 1 cada uma, mas ele vendeu por R$ 1,50 por ação. Galera, se a ação vale R$ 1 e foi vendido por R$ 1,50, o que é que significa isso? Que haverá na, ágil na emissão de ações. Ágil na emissão de ações. Olha que beleza. De quanto é o ágil? 50 centavos em cada ação. Então, bora fazer a conta? Eu estou com outra telinha aqui, ó. Vai ficar assim o nosso patrimônio. Ah, ele quer o quê? O valor do patrimônio líquido da empresa após a venda das ações será... Ah, de boa. Patrimônio líquido, então, hoje nós temos assim, ó. Capital social. Social de quanto? 1 milhão. Nós temos conta redutora, ações em tesouraria, diminui 400 mil. Nós temos reserva de lucros no valor de 300 mil. Opa, não é subtraindo, não, é normal. Reserva de lucro é uma conta de saldo positivo. É ter que copiar a tabelinha aqui, mas tá bom. E o que nos dá um saldo total de 1 milhão menos 100... Não, 900 mil. Esse aqui é o total. O que é que vai acontecer? Venda das ações. Se eu vou vender as ações, primeiro, a conta ações em tesouraria vai ficar com saldo zerado. Vai ficar com saldo zerado. E eu vou vender como essas ações? Eu vou vender 400 mil ações por 1,50. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá 400 mil vezes 1,50? Dá 600 mil. Desses 600 mil, 400 mil, ó, débito. Um débito na conta caixa de 600 mil. Vai entrar 600 mil no caixa. E esse dinheiro vai vir de onde? Eu tenho um crédito. Onde? Crédito nas ações. É isso? É crédito nas ações de tesouraria? É ou não é? Galera, ações de tesouraria é uma conta do patrimônio líquido redutora. Então ela é de natureza devedora. Então tá certo. Eu vou creditar ações em tesouraria de 400 mil, que era o valor que tinha lá. Eita, tá faltando um crédito agora em algum canto de 200 mil para bater com esse lançamento aqui. Como assim, professor? As ações valiam 400 mil. Eu vendi por 600. Eu vendi as ações por mais do que elas valem no registro. Ou seja, eu ganhei na venda das ações. Eu registro um ágil de ações. Ou simplesmente ágil na emissão de ações. Esse ágil na emissão de ações, eu tenho que lembrar vocês que ele é uma reserva de quê? Ágil na emissão de ações é uma reserva de capital. Então, como fica agora o meu patrimônio líquido com essa informação? O meu patrimônio fica capital social, 1 milhão. Eu tenho ações em tesouraria. Eu ainda tenho? Não tenho porque eu vendi as ações. Eu fico com reserva de lucros no valor de 300 mil. E quem é que eu tenho agora? Ah, eu tenho também uma reserva de capital, que veio da onde? Veio do ágio na emissão de ações. De quanto? 200 mil. 200 mil. Qual é, então, o total do meu patrimônio líquido? 1 milhão e 500
mil. 1.500.000. E onde é que eu tenho opção 1.500.000? É na letrinha C de casa, 1.500.000. Professor, então quer dizer que essa venda inteira de 600 mil, eu acrescento aqui no PL, porque antes era 900. Se eu somar com 600 mil, dá 1.500.000. Porque esses 600 mil, eles vieram de onde? Foi o desaparecimento da conta ações de tesouraria, mais a reserva de capital chamada ágil na emissão de ações. Total 1,5 milhão, marca a letra C de casa e parte para o abraço. Mas eu acho que eu trouxe a questão de debêntures para a gente fazer também. Trouxe, tá aí. E deixa eu colocar aqui para acompanhar o valor. Uma empresa fez um lançamento de debêntures para resgate em 5 anos, nas seguintes condições: 1.000 debêntures pelo valor unitário de R$1, com opção de conversão em ações. Lembra que eu falei que podia converter debênture em ação? Pois está aqui, ó. Emissão de 1.000 debêntures pelo valor unitário de R$1, com opção de conversão em ações. A taxa de juros é 10% ao ano e que beleza, é juros simples. Considerando que 30% das debêntures foram convertidas em ações, ou seja, 300 debêntures. Lembra, esses valores sem os juros. Eu posso converter 300 debêntures sem os juros. Então, eu vou converter 300 debêntures pelo valor de R$1, tá? Mas segura essa informação aí, segura essa emoção. Assinale a alternativa que corresponde ao lançamento contábil referente ao pagamento das debêntures. Eu quero o pagamento das debêntures, com os respectivos juros no vencimento. Você fica, professor, pagamento da debênture. Pagamento da debênture. Eu vou pagar a debênture. Meus queridos, eu vou falar bem pertinho aqui do microfone. Vou tirar até a espuma. Vocês devem estar me ouvindo bem próximo agora. Meus queridos, meus fofinhos, gafanhotos e gafanhotas. Olha só. Se eu tô pagando qualquer merda, eu não posso debitar banco. Eu não posso debitar banco. Porque debitar banco é botar dinheiro no banco. Como é que eu tô pagando alguém botando dinheiro no banco? Não tem como. Não tem como pagar debitando o banco. Se eu estou pagando, está saindo dinheiro. Se está saindo dinheiro, eu tenho que creditar banco. Creditar banco. Então, só percebendo, letra B, letra C. Só percebendo isso. Só percebendo isso, você já elimina duas. Fica a letra A ou letra D. Vamos fazer essa conta? Vamos lá. Nós temos, então, debêntures. 1.000 debêntures por R$1. R$1.000. Ocorre que os juros... De quanto é os juros? Juros de 10% ao ano. E é juros simples, né? Felizmente. Então é o seguinte. Mas 30% das debêntures vão virar ações. Pronto, temos as informações que precisamos. Vamos lá. R$1.000 vezes 10% vezes 5 anos, que são 5 anos que ele fala, né? Tá aqui, ó. Resgate em 5 anos. R$1.000 vezes 10% de juros simples vezes 5 anos, dá quanto? Dá um juros de 500. Ou 5 feio, doido. Vou apagar aqui esses 5. 500. Os juros é de R$500. Então, R$500 eu vou ter que pagar, que é os juros. Mas, os R$1.000 de debêntures, eu vou diminuir 30%. Porque 30% das debêntures eu não vou pagar.
eu vou converter em ações. Então, quanto é que fica aqui? R$700 de valor principal para pagar. Então, eu tenho 500 de juros para pagar e tenho 700 do valor principal para pagar. Como é que fica o total, então? 500 com 700, 1.200. Professor, mas eu não deveria converter os 300 mais os juros? Não, abençoado. Só o que converte em ações é o valor principal das debêntures. O tempo passa. No dia de pagar a debênture, eu estou devendo a debênture mais os juros. Eu posso converter em ação a debênture. Os juros eu não posso. Os juros eu tenho que pagar. Porque senão você estaria transformando juros de uma operação financeira em títulos de capital. E isso não pode acontecer. Você pode transformar títulos de dívida em títulos de capital. Mas os juros do título da dívida não. Então o valor principal da debênture, 30% de 1.000. Esse vira ações. Quanto é que virou de ações? R$300 de ações. E você pode fazer a conta, né? Ah, era 1.000 com 500, 1.500. Beleza. No dia de pagar, ele devia pagar 1.500. Mas 30% virou ações. Então, os R$300 aqui, eu não preciso pagar a ninguém. Porque ao invés de pagar, eu concedi emitir títulos de capital, ações. E 1.200 é aonde? 1.200 é letra D de dado. R$1.200, valor a pagar, letra D de dado. Eu debito debêntures e credito bancos em R$1.200. Ah, professor, vai ficar saldo em debênture? Não, porque a outra perna é debitar os R$300 de debênture e creditar onde? Creditar onde? Nações, no caixa. Onde é que eu acredito? Na hora que eu debitar debêntures. Eu acredito no... Como? No caixa. Não era o valor que eu ia pagar. Não vou precisar pagar. Fica para mim. As ações. Conta como se eu tivesse vendido ações. Letra D. Olha aí, chegamos ao final de mais essa aulinha. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, não teve... Eita, agora eu devaneei. Mais uma vez, agradeço por ter ficado até o final. Segue aí, porque tem outra aula extra já. Segue seu cronograma, segue estudando. Vamos passar nesse exame de suficiência, beleza? Valeu, galera. Forte abraço, bons estudos e até mais.